Pessoal, voltei. Agora, objetivos, conteúdos e métodos. Eu deixei um primeiro slide aqui, colocando aqui para vocês, né, de forma geral, o que são os objetivos, os conteúdos e os métodos. Mas nós vamos trabalhá-los de forma específica. Então, começando pelos objetivos educacionais. Aqui diz, a prática educacional se orienta necessariamente para alcançar determinados objetivos por meio de uma ação intencional e sistemática. Os objetivos educacionais expressam propósitos definidos explícitos quanto ao desenvolvimento das qualidades humanas que todos os indivíduos precisam adquirir para se capacitarem para as lutas sociais de transformação da sociedade. Então, no caso aqui, por se tratar de uma pedagogia crítico-social dos conteúdos, quando o Libânio se refere aos objetivos educacionais, ele não está olhando apenas para a dimensão pedagógica desses objetivos, mas também para a dimensão política. Então, eu preciso fazer com que o aluno alcance determinados conhecimentos, habilidades e capacidades, que são os objetivos, mas sempre pensando na formação do cidadão, não apenas de uma enciclopédia ambulante ou do profissional apenas que vai atender o mercado de trabalho. Eu estou pensando na formação do cidadão em sua totalidade, inclusive de um cidadão que, a partir do conhecimento que adquire e a partir da formação que adquire, cidadão crítico, participativo, enfim, ele seja capaz de participar das lutas sociais de transformação da sociedade. Ok? Então, nós estamos claramente diante da perspectiva crítico-social dos conteúdos dessa tendência. Agora, um ponto importante que se refere também à situação didática aí é o seguinte: o professor precisa ter clareza dos objetivos? Sim, mas os alunos também. Então, os professores podem firmar com os alunos contratos didáticos. A partir do momento que o professor vai trabalhar um conteúdo com o aluno, ele pode dizer ali o que ele vai trabalhar, por que aquilo está sendo trabalhado e o que ele espera dos alunos, ou seja, quais são os objetivos que os alunos precisam alcançar e qual a expectativa que o professor tem com relação a esses alunos. O professor solicita ali a participação do aluno. O contrato didático é isso. O que eu vou te ensinar, por que isso é importante, como eu vou fazer, o que você precisa alcançar e o que eu espero de você. Participação, responsabilidade. O professor faz a parte dele, oferecendo um processo de ensino vivo, ativo e também exige como contraprestação do aluno a colaboração dele e a dedicação dele. O contrato didático serve para que os alunos tenham cada vez mais conhecimento e consciência de onde eles precisam chegar a cada aula e durante a educação básica. Bom, nós temos os referenciais, tá? Os referenciais para a formulação dos objetivos. Quais são eles? São 3. Os valores e ideais proclamados na legislação educacional e que expressam os propósitos das forças políticas dominantes no sistema social, ou seja, a LDB traz ali objetivos, as diretrizes trazem objetivos, a BNCC traz ali objetivos. Né? Agora, esses objetivos que estão na legislação, que o legislador colocou lá, eles não surgiram do nada. Eles surgiram justamente dessas forças políticas dominantes existentes no sistema social e que geram para a educação expectativas. As forças dominantes geram expectativas, ou seja, o que eu preciso que você ensine para os alunos. Então, nós temos a legislação educacional, leis, diretrizes, os conteúdos básicos das ciências. Então, aquilo que está nas ciências também são referenciais para a formulação dos objetivos. Okay? Aquilo que está na geografia, na história, na biologia, na física, na matemática. E as necessidades e expectativas de formação cultural que são exigidas pela população. Então, hoje, por exemplo, nós falamos de interculturalidade, convivência, ética, o respeito, consideração ao outro, tecnologias. Existe hoje uma expectativa muito forte sobre a escola, que é essa questão da tecnologia, das tecnologias. A escola precisa olhar para o que está acontecendo na sociedade
compreender esse movimento tecnológico e capacitar os seus alunos, para que eles possam ter um domínio da tecnologia ou aprender a se relacionar criticamente com a tecnologia. É uma expectativa que se cria hoje, né? Então nós temos aí os referenciais. Eles não devem ser trabalhados, gente, ou considerados ou tomados de forma isolada, tá? Então o professor precisa olhar para todos esses referenciais. Bom, aqui o professor ele realiza, de acordo com o Libânio, um trabalho crítico, né? Que é o seguinte: qual é a pertinência dos objetivos e conteúdos propostos? E esses conteúdos, por exemplo, eles estão relacionados às práticas sociais? Estão vinculados às práticas sociais? No caso dos objetivos, os objetivos apresentam, na verdade, essa preocupação com a vida social do sujeito. Eu estou querendo formar o cidadão? Estou querendo formar uma mera mão de obra? Ou estou querendo formar só um intelectual? Então o professor precisa fazer uma análise crítica desses objetivos que ele recebe com base nesses referenciais. Ele precisa fazer uma análise crítica desses conteúdos básicos das ciências para entender se eles estão vinculados à prática social ou não. É o professor, enquanto mediador, que auxilia o aluno nesse processo formativo crítico. Bom, 2 níveis de objetivos educacionais. Existem os objetivos gerais e os objetivos específicos, tá? Então, os gerais estão onde? Estão nas leis, nas diretrizes. Expressam propósitos mais amplos acerca do papel da escola e do ensino, diante das exigências postas pela realidade social e diante do desenvolvimento da personalidade dos alunos. Então, nós podemos falar, por exemplo, do aluno. Eu quero que o aluno aprenda a calcular, eu quero o aluno alfabetizado, então ele precisa alcançar a alfabetização. Eu preciso do aluno que tenha uma formação ética, estética, política. Eu preciso formar o sujeito crítico, participativo. Tudo isso é geral. Eu preciso formar o sujeito que valorize a própria família, a própria identidade. Eu preciso formar o sujeito que valorize o mundo do trabalho e esteja disposto a participar do mundo do trabalho, a buscar qualificação. Então, aqui nós temos objetivos gerais. E os objetivos gerais, eles são alcançados ao longo da educação básica. Ao longo da educação básica. Eles, obviamente, né, para que os alunos alcancem esses objetivos gerais, tem uma exigência, que é a vinculação dos conhecimentos sistematizados com a vida prática. Porque como que eu vou formar esse sujeito crítico, participativo, que vive o mundo do trabalho, que valoriza o mundo do trabalho, que é respeitador das diferenças da família, que valoriza a própria cultura, a própria identidade? Como que eu vou formar esse sujeito? A partir de conhecimentos sistematizados, no entanto, vinculados à prática social. Então, aqui nós temos, são explicitados em 3 níveis de abrangência, os objetivos gerais, pelo sistema escolar, pela escola e pelo professor. Tá? Então, nós temos os objetivos gerais explicitados no sistema escolar, expressando finalidades educativas de acordo com ideais e valores dominantes na sociedade. Nós temos aqueles objetivos gerais explicitados pela escola, que estabelece princípios e diretrizes de orientação do trabalho escolar com base num plano pedagógico didático, que representa o consenso do corpo docente em relação à filosofia da educação e à prática escolar. Então, o projeto político-pedagógico vai iniciar esse processo e depois teremos um projeto pedagógico curricular, né, na escola. E o professor, que concretiza no ensino da matéria a sua própria visão de educação e de sociedade de uma forma mais abrangente. E o outro nível, os objetivos específicos, objetivos de cada matéria de ensino, conforme os graus escolares e níveis de idade dos alunos. Então, esse professor aqui, ele, por exemplo, ele leva para os alunos como objetivo o desenvolvimento do comportamento solidário, da atitude solidária, da solidariedade. Isso é geral.
Tá? Aqui, nós temos, por exemplo, aprender a ler mapas. Então, está relacionado à geografia. Determinam exigências e resultados esperados da atividade dos alunos, referentes a conhecimentos, habilidades, atitudes e convicções. Então, ler mapas, por exemplo, nós temos uma habilidade. Escrever é uma habilidade. É um saber fazer. Pesquisar é um saber fazer. Resolver um problema é um saber fazer. Agora, apropriar-se, por exemplo, de conceitos, que nós temos o conhecimento. Os alunos precisam se apropriar de conceitos, por exemplo, para ler um mapa, para escrever. Ele precisa conhecer o sistema de escrita alfabética para poder escrever. Atitudes, né? Então, atitudes, por exemplo, curiosidade, prática de investigação, atitude investigativa, mas referente a uma determinada matéria, um trabalho específico, ele entra como objetivo específico. Tranquilo, né? Então, aqui no específico, a palavra expectativa é interessante. Por quê? Porque eles expressam justamente as expectativas do professor, né, sobre o que os alunos precisam mostrar para ele. Agora, conteúdos, pessoal. Vamos lá, conteúdos. Para que servem os conteúdos? Através dos conteúdos, os alunos alcançam os objetivos, ou seja, a partir dos conteúdos sistematizados, do ensino dos conteúdos sistematizados, a partir do momento que o aluno se apropria dos conteúdos sistematizados, dos conteúdos conceituais, procedimentais, atitudinais, ele vai se aproximando dos objetivos, tanto gerais quanto específicos. Então, conteúdos de ensino. Não basta a seleção e organização lógica dos conteúdos para transmiti-los. Antes, os próprios conteúdos devem incluir elementos da vivência prática dos alunos, para torná-los mais significativos, mais vivos, mais vitais, de modo que eles possam assimilá-los ativa e conscientemente. Bom, aqui nós temos, na verdade, um problema, né, muito antigo na educação, que é aquilo que eu sempre falo e que está nos livros, está nos discursos dos professores. Eu ensinei de forma clara e o aluno não se interessou pelo conteúdo. Por quê? Porque ele foi organizado de forma muito lógica e foi transmitido de forma muito lógica, passo a passo. Mas aquele conteúdo não tem relação nenhuma com as experiências dos alunos, não tem relação nenhuma com a prática social. Então ele não é interessante. O aluno não assume a responsabilidade de aprender porque ele não enxerga ali naquele conteúdo algo interessante, algo vivo, algo significativo para a sua formação. Então, não basta a seleção e organização lógica dos conteúdos. Nós precisamos pensar nessa vinculação desses conteúdos à prática dos alunos. Conteúdos de ensino são o conjunto de conhecimentos, habilidades, hábitos, modos valorativos e atitudinais de atuação social. Tá? Tudo isso, organizados pedagógica e didaticamente, tendo em vista a assimilação ativa e aplicação pelos alunos na sua prática de vida. Mais uma vez, então eu quero que o aluno assimile ativamente, os conteúdos não devem ser passados, transmitidos para uma mera memorização, e os alunos precisam aplicar esses conteúdos na sua vida, na sua prática de vida. Constituem objeto de mediação escolar no processo de ensino, no sentido de que a assimilação e compreensão dos conhecimentos e modos de ação se convertem em ideias sobre as propriedades e relações fundamentais da natureza e da sociedade, formando convicções e critérios de orientação das opções dos alunos frente às atividades teóricas e práticas postas pela vida social. Em outras palavras, os conceitos, os procedimentos que os alunos aprendem, as atitudes que eles aprendem na escola servem para quê? Para que eles possam conviver na sociedade, para que eles possam resolver problemas na sociedade, para que eles possam ter clareza com relação àquilo que acontece na sociedade, para que ele possa ler um jornal e entender, para que ele possa se relacionar bem com pessoas diferentes, para que ele possa desenvolver comportamentos éticos, para que ele possa desenvolver, por exemplo, habilidades de pesquisa ou o hábito de estudar para se inserir cada vez mais no mundo do trabalho e se qualificar cada vez mais para o mundo do trabalho, né? Então,
nós estamos falando de uma formação totalmente voltada para a vida social do sujeito. Tá? Agora, não basta simplesmente saber teoria e não basta simplesmente fazer na prática. Nós precisamos oferecer uma educação que garanta o quê? Um domínio teórico prático. Isso é uma necessidade do ser humano. Domínio teórico prático. Isso envolve ensinar conceitos, ensinar procedimentos e fazer com que o aluno aplique aquilo que ele aprende na sua prática cotidiana. Elementos dos conteúdos de ensino, elementos dos conteúdos de ensino. Então, nós temos os conhecimentos sistematizados, que são a base da instrução, correspondem a conceitos e termos fundamentais das ciências. Então, nós temos aí os princípios que estão dentro da ciência. Você vai estudar, por exemplo, uma disciplina, um tema de uma disciplina, sempre tem, né, a sua base teórica, os princípios, fórmulas, leis, convenções. Então, aqui nós teremos os conhecimentos sistematizados. Outro elemento, habilidades e hábitos. Habilidades são qualidades intelectuais necessárias para a atividade mental no processo de assimilação de conhecimentos. Já os hábitos são modos de agir relativamente automatizados que tornam mais eficaz o estudo ativo e independente. E também nós temos como elementos dos conteúdos de ensino atitudes e convicções. Referem-se a modos de agir, de sentir e de se posicionar frente a tarefas da vida social. Tá? Atitudes e convicções dependem dos conhecimentos e os conhecimentos, por sua vez, influem na formação de atitudes e convicções, assim como ambos dependem de certo nível de desenvolvimento das capacidades mentais. Então vejam que aqui nós temos os conhecimentos, né, como base da instrução, porque o aluno, nessa relação teoria-prática, ele precisa aprender conhecimentos para desenvolver habilidades e, consequentemente, hábitos. Ele precisa dos conhecimentos, aprender conhecimentos sistematizados para desenvolver atitudes. Tranquilo, pessoal? O Libânio, no que diz respeito aqui a habilidades e hábitos, ele vai dizer que existem habilidades que se transformam em hábitos. Por exemplo, ler. Então, o sujeito aprende a ler, é uma habilidade. Só que ele aprende a gostar de ler, então aquilo se torna um hábito. Tá? Da mesma forma, o sujeito que de repente gosta de ler mesmo sem saber ler tão bem, esse gostar de ler, esse interesse pela leitura facilita a sua aprendizagem. Né? Óbvio, com o processo de ensino, ele vai demonstrar mais disposição para aprender a ler. Então, a habilidade se transforma no hábito e vice-versa. Né? Fontes para a seleção dos conteúdos, pessoal. Bom, quem que seleciona os conteúdos? Os conteúdos, gente, por exemplo, na BNCC. Existem conteúdos na BNCC? Existem, tá? Existem. Existem as aprendizagens essenciais. Então, a BNCC quer que o aluno desenvolva essas aprendizagens essenciais. E lá, em cada área do conhecimento, em cada componente, nós temos as unidades que serão trabalhadas, né? O que será trabalhado com os alunos e as habilidades que eles precisam desenvolver. Então, vejam que nós temos ali, né, conteúdos. Se analisar bem cada área do conhecimento e seus componentes, você vai perceber que existem ali unidades temáticas, ou seja, existem conteúdos ali. No entanto, de acordo com o Libânio, em última instância, quem seleciona os conteúdos são os professores. Tá? Então, são os professores em última instância. Coloquem aí. Quais são as fontes para a seleção dos conteúdos? Esses conteúdos entram no programa curricular. Então, nós temos a programação oficial, na qual são fixados os conteúdos de cada matéria. No caso, nós temos uma base nacional comum curricular. O que os sistemas de ensino vão fazer? Eles vão adequar a base nacional comum, aliás, adequar as suas propostas curriculares à base nacional comum curricular. E o professor recorre à proposta de ensino do sistema, da rede de ensino. Os próprios conteúdos básicos das ciências, transformadas em matérias de ensino,
as exigências teóricas e práticas colocadas pela prática de vida dos alunos, tendo em vista o mundo do trabalho e participação democrática na sociedade. Tá? Então, nós temos aí fontes para os conteúdos. Quando a gente fala, por exemplo, de vida social, de prática de vida, enfim, nós temos, por exemplo, os temas transversais. Olha lá. Então, outra coisa, aqui na programação oficial, nós temos livros didáticos também, né? O professor não precisa ficar amarrado ao livro didático, mas o livro didático, junto ao programa oficial, né? Então, essa programação, esse plano curricular, mais o livro didático, são ali diretrizes, né? São orientações gerais para o professor. E o professor vai fazer a sua escolha, né? A sua seleção de conteúdos, nesse caso, indo além dos programas oficiais. Até porque quando a gente fala de currículo, nós temos uma base nacional comum e nós temos também uma parte diversificada. E nós temos a prática social. A gente encontra aqui a necessidade de trabalhar temas transversais com base na observação da prática social. Então, os conteúdos de ensino retirados da ciência são objetivos e universais e refletem valores e interpretações de acordo com os interesses de grupos e classes sociais. Primeiro, por que eles são objetivos e universais? Porque eles são o que são, eles são o que está convencionado. Então, o professor ele recorre às ciências e encontra nas ciências os seus saberes, que são objetivos e universais. Então, o professor vai sistematizar, ele vai organizar. O professor vai organizar esses conteúdos que são objetivos e universais. Crítica, pessoal. Qual é a crítica que o autor faz aqui? Bom, a primeira crítica, na verdade, já está nesse então, né? Quando ele coloca aqui que possui o poder político e econômico na sociedade. Ou seja, o Libânio está dizendo o seguinte, que nas sociedades capitalistas, né, que é o que os progressistas criticam, sempre há difusão de um saber ou de saberes que refletem os interesses do grupo hegemônico, da classe dominante. Então, a primeira crítica já está ali no então. E eu fico batendo nessa crítica, por quê? Não para ficar fazendo apologia aqui. Primeiro que a gente está estudando para concurso. Então, eu preciso falar, né, reforçar sempre quais são as ideias desse autor e da teoria crítico-social dos conteúdos. Então, sempre existe essa crítica. Aqui nós vimos que a objetividade e universalidade está relacionada ao saber científico, então há necessidade de organização, tá? Só que o Libânio vai dizer que o conhecimento também é histórico. Então, eu vou colocar aqui, ó, mas, além de ser objetivo e universal, por quê? Porque ele faz parte das ciências, ele é histórico também. Porque o conhecimento, ele é utilizado para a gente compreender todas as transformações que ocorrem ao longo da história humana. Ou seja, transformações culturais, sociais, estruturas, novas estruturas. Então, o conhecimento me ajuda a compreender esse processo. Então, ele é objetivo universal e histórico. Vem uma outra característica do conhecimento científico, né? Uma contribuição marxista aí. E a crítica qual é, Vinícius? A escola na sociedade capitalista controla a distribuição do saber científico, ora escondendo aspectos da realidade, ora simplificando esse saber, contentando-se apenas com as aparências dos fatos e acontecimentos. Além disso, os fatos e acontecimentos não são tomados no seu desenvolvimento histórico, nas suas transformações, mas como algo acabado, estático e solidificado. Então, um grande exemplo, né? A gente olha, por exemplo, para a condição do índio e do negro hoje no Brasil, o que um discurso colonialista, um discurso burguês, um discurso capitalista vai dizer? Ora, eles são os menos preparados para administrar a sociedade.
Eles não estão na administração da sociedade porque são os menos preparados. Mas não conta, por exemplo, a outra versão da história, o porquê eles estão nessa condição, o que de fato os coloca nessa condição, os mitos que existem nesse discurso, como por exemplo da incapacidade, dentre outras questões que só serão compreendidas se nós analisarmos a história por um outro caminho, através de um discurso não colonizador. E isso acontece também em outras áreas, na literatura, na interpretação de textos, etc. Então essa é a crítica, né? Nós temos um currículo viciado. A classe hegemônica ensina aquilo que ela quer ensinar, aquilo que ela acha que é importante para o sujeito saber apenas. E o conteúdo, ele é trabalhado aqui, né, sempre de forma acabada. O conteúdo, ele é sempre visto como uma verdade. Pronto, isso que eu estou te ensinando é a verdade. Você não precisa buscar, você não precisa fazer pesquisa, você não precisa desconfiar desse conteúdo. A história que eu te conto é a verdade. Tá? É a versão burguesa, que não pode ser desconstruída, tem que ser, na verdade, perpetuada. Agora, a proposta crítico-social dos conteúdos é justamente buscar a essência, ou seja, você está me ensinando esse conteúdo, o que está por trás desse conteúdo? O que está por trás dessa aparência? Então é preciso investigar fatos, é preciso investigar fenômenos, é preciso investigar questões sociais para nós entendermos a essência do conteúdo, o que está por trás daquele discurso. E de fato buscar a verdade. E não conceber o conteúdo como algo acabado. Ok? Vamos lá. Em síntese, a dimensão crítico-social dos conteúdos corresponde à abordagem metodológica dos conteúdos, na qual os objetivos de conhecimento são apreendidos nas suas propriedades e características próprias, e ao mesmo tempo nas suas relações com outros fatos e fenômenos da realidade, incluindo especificamente as ligações e nexos sociais que os constituem como tais. Conhecimento é considerado, nessa perspectiva, como vinculado a objetivos socialmente determinados, a interesses concretos a que estão implicados as tarefas da educação escolar. Então, se eu quero, por exemplo, formar a mão de obra, se determinado grupo da sociedade deve ser formado para ser mão de obra subalterna, então os conteúdos, a forma como eu vou ensinar os conteúdos e os métodos já são organizados para formar esse sujeito subalterno, essa mão de obra passiva, que cumpre ali as diretrizes do mercado sem questionar, sem lutar pelos seus direitos, justamente por não ter consciência desses direitos ou dessa outra realidade. Agora, se eu quero uma educação transformadora, os objetivos mudam e a forma como nós vamos trabalhar os conteúdos e a metodologia muda também. A dimensão crítico-social, pessoal, dos conteúdos é uma metodologia de estudo e interpretação dos objetos de conhecimento. Então, quando eu falo de dimensão crítico-social, nós não vamos simplesmente transmitir conteúdos como verdades de forma acabada para os alunos. Nós estamos preocupados com a interpretação dos objetos de conhecimento. A interpretação é a busca pela essência, o que está por trás desses conteúdos, como explicitados nas matérias de ensino como produtos da atividade humana e a serviço da prática social. Tá? Muito simples, né? Os conteúdos e o livro didático. Bem, nós já estamos com 29 minutos, eu vou fazer uma pausa e já voltamos para dar continuidade aí.